Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Alta Valéria Experience de hoje, que é um encontro que conecta pessoas com histórias. E nós estamos aqui com o Nilson Regis, Fabiane Mendes e Cristiane Fittipaldi. O Nilson, ele é especialista em treinamentos comerciais e lideranças, com palestras. A Fabiane é formada em administração de empresas, trabalhou com vendas e relacionamento. E a Cristiane, ela é formada em publicidade e em vasta experiência aí com atendimento ao cliente e marketing. Sejam muito bem-vindos e o nosso muito obrigado. Obrigado, Alessandra. Acho que a Fabi está com o microfone no mute, né? Você consegue ligar, Fabi? Não, peraí. Eu fiz uma moderação aqui, Fabi, eu vou colocar você como organizadora, tá? Só um momentinho. A Cris, tá, você consegue falar, Cris? Eu pedi para entrar pelo computador, se vocês puderem ver aí. Aí você tem que desligar o celular. Tá dando eco. Agora sim. Você tá com... Cadê a Cris? Pronto, tô aqui. Ah, tá perfeito. Pronto, Fabi. Pronto, agora eu consigo. Ah, legal. Então, deixa eu só fazer um comecinho, que agradecer a presença de todos aqui, né, para discutir um tema que é um tema, primeira vez que eu vejo um tema como esse, né, livros, né, sendo discutido. É uma coisa bem gratificante aí, principalmente para quem gosta de leitura, e para quem não gosta e quer retomar o hábito, né. Então, a gente vai ter uma conversa aí bem saudável. Eu queria que as minhas colegas também fizessem a abertura, a Fabi, a Cris. Então, boa noite, gente. Falar sobre a leitura é um prazer para mim. Eu sou uma leitora que ama isso, e eu acho que o livro está um pouco esquecido ultimamente, e ele é super importante para construir a nossa vida, a nossa identidade e nossa profissão. Então, eu acho que tem tudo para esse papo, tem tudo para ser super engrandecedor para todos. Sim, é um prazer estar com vocês aqui. No mundo tecnológico, a gente tentar resgatar a leitura é para os corajosos. Então, fico feliz com todo mundo que está aqui. Vamos dividir esse caminho juntos. E hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre como é que funciona um clube de leitura, o passo a passo. Eu não sei se vocês já participaram antes. Como é a familiaridade de vocês com o clube de leitura. Então, vamos explicar um pouquinho como é que vai funcionar, tá bom? Então, vamos lá. Então, a ideia do clube de leitura é para dividir conhecimentos e pontos de vista. Então, a nossa ideia é de ter vários títulos ao longo do ano, de áreas diferentes. O primeiro é esse sobre vendas, né, do Joe Girardi. E a ideia do clube de leitura é a seguinte: a gente vai estipular um número de páginas ou um número de capítulos por quinzena. A gente nem está estipulando um número muito absurdo para que não tenham as desculpas. Não tenho tempo. Então, por exemplo, essa semana foi corrida. Em média, você vai ler 2, 3 páginas por dia na soma. Claro que você pode ler mais, mas é a quantidade de páginas que a gente vai ter para discutir quinzenalmente. Então, como é que funciona? Tem esse livro escolhido, a gente vai lendo, e a cada 2 semanas tem um encontro como esse. A gente vai grifando as partes mais importantes, e no dia do encontro a gente debate sobre isso. Então, cada um fala uma parte do que mais chama atenção. Quando você traz essa parte que mais te chama atenção, você começa a dividir a sua experiência, se você já vivenciou isso, se você tem uma outra visão, se você tem essa prática. Por exemplo, como esse livro é de vendas, às vezes você fala, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Uma outra pessoa que está numa outra região diz como é que foi a própria experiência. Então, é 1 hora de encontro a cada 15 dias.
Então vai ter, por exemplo, eu, o Silvio e a Cris vamos moderar esse encontro e a gente vai trazendo os temas. O interessante do clube é que não só um tema técnico, como esse livro é um pouco mais técnico sobre vendas, a gente consegue falar também do comportamento, né? Eu vou pegar aqui uma parte para vocês entenderem como é, tá bom? Então, a gente separou, eu, a Cris e o Nilson, a gente separou partes do livro para contar um pouquinho também para vocês da história e trocar essa experiência. Então, vamos lá, vou só pegar um pedacinho aqui para vocês, tá bom? Então, ele diz aqui, ó, vou lhe contar uma coisa. Se você cresce numa casa em que seu pai é o chefe e ele lhe diz desde cedo que você não é bom e o castiga duramente enquanto lhe fala aos gritos, você acaba acreditando mesmo nisso. Afinal de contas, ele é seu pai, a única autoridade que você conhece, e ele deve estar com a razão. Então, eu lendo esse livro, essa parte me chamou muita atenção. E eu acredito que muita gente pode ter um pai ou uma mãe, ou teve alguém da família que tinha esse tipo de comportamento. Eu não cresci numa casa assim que tem um tipo de comportamento que me inibia, mas eu sei que muita gente tem que viver esses obstáculos, passar por isso, vencer a própria família e realmente teve sucesso na sua vida profissional, consegue ter um certo destaque, consegue ter um conforto com o seu trabalho. Então, a ideia, assim, é depois disso, cada um trazer a sua visão, dizer como é que se passou, se teve uma experiência parecida. Isso se a parte do livro, essa daqui, por exemplo, foi a que me chamou a atenção. E aí a gente vai trocando essas experiências. Nilson, Cris, querem fazer de vocês? Eu só queria acrescentar 2 pontos aqui, depois eu até vou passar para a Cris falar da parte dela, né? Primeiro, a gente está falando do Joe Girardi, né? Deixa eu primeiro contextualizar, né? A gente fala que foi o maior vendedor do mundo, e ele ganhou pelo Guinness Book, né, o maior vendedor de carros do mundo. Só que vocês viram que a Fabi falou, né? E no livro traz muito disso, da infância dele foi um negócio pesado. Depois eu vou contar uma passagem. Ele começou a vender carro aos 35 anos, né? Ou seja, ele passou por poucas e boas, né? Mas isso não foi empecilho para que ele se tornasse aí, né, o profissional. Ele vendeu quase 15 mil carros na carreira dele, né? E sendo que, aí depois eu conto um spoiler, né, como foi o primeiro emprego que ele conseguiu. Então, esse é o livro que a gente vai ler, ou seja, além das técnicas de venda, ele tem algumas questões relacionadas à atitude que fazem a diferença. Então, a gente tem muitas pessoas que são vendedores, tal, né, e a pessoa fala, não, eu sei vender, tal, né, mas, de repente, é o primeiro não, o primeiro obstáculo já começa, esse cliente aqui é caroço, não sei o quê, né? Então, a gente vê que a importância da atitude faz a diferença, né? E isso que a gente vai também tirar do livro, né? Então, eu só queria fazer essa parte, agora eu queria passar para a Cris aí também. Eu acho muito interessante, porque a gente vê como sempre a gente pode aproveitar alguma coisa de um livro que é praticamente técnico, né? A mensagem é mais técnica, não é um livro de autoajuda, né? Como depois começou a ser chamados livros de autoajuda e depois até banalizados. Até depois você pode falar, Nilson, sobre as categorias dos livros, né? A gente depois pode falar sobre isso. Mas todo livro traz um embasamento que a gente pode olhar para dentro e entender a parte técnica com a parte emocional, né? Nessa parte que a Fabi falou, do pai, você imagina uma pessoa que tem como referência, quando você é pequeno, o seu pai é tudo para você, né? O seu pai e a sua mãe são a origem do que você acha de você mesmo. Então, até então você não tem uma visão interna do que você, de quem você é. Então, se o seu pai e a sua mãe te dão um feedback sobre quem você é, aquilo vira uma realidade absoluta, né? E ele vivendo num ambiente tão inóspito,
de realmente ele se olhar como um fracassado, um perdedor, como ele fez isso virar a favor dele, né? E virar o maior vendedor do mundo, de carros, né, no caso. Mas, de verdade, é essa mudança do paradigma que ele trouxe, que ele cresceu e fez, de vez de usar isso como uma vítima, ele fez isso uma forma dele se reinventar e virou realmente, depois a gente vai vendo no livro, o grande desafio dele, né? Então, isso realmente fez com que ele vencesse os desafios que a gente vai ver daqui para frente. A gente quis que vocês degustassem um pouco do que é o Clube da Leitura, né? Então, a ideia nossa aqui é entender a profundidade que a gente pode trabalhar cada conteúdo e que nós mesmos vamos dividir a nossa percepção de cada coisa. Eu, na verdade, trouxe uma parte que me pegou, que fala assim: lembre-se que para um verdadeiro vendedor não há nada melhor do que vender. É como uma casa conduzida pela pessoa certa, um ponto decisivo marcado por um jogador de beisebol que muda o placar, ou como o sabor das vitórias para um general. Porém, quando um vendedor vende, não há perdedores, pois tanto o comprador quanto o vendedor ganham quando se trata de uma boa venda. Então, olha quanta coisa a gente pode explorar, né? Que, na verdade, é um ganha-ganha. E não uma coisa, eu vendi e eu ganhei de você, né? Como muitas vezes o mercado está viciado, né? Então, na verdade, quem vai tirar de quem? Então, e sempre o comprador se sente meio arrependido daquela sensaçãozinha assim, de que ele perdeu alguma coisa na venda, né? Então, essa parte me chamou porque eu entendi que é um ganha-ganha, né? Então, o que a gente vai fazer com o Clube do Livro é realmente ler as partes, ler os parágrafos juntos, e cada um também esse ato antigo de sublinhar, marcar aquilo que te chamou a atenção, e depois, quando a gente tiver esse encontro, a gente dividir, porque o que chamou a atenção para mim não é o que chamou para a Fabi, não é o que chamou para o Nilson, e não vai ser o que chamou para vocês. Então, a gente vai fazer uma colcha de retalhos, porque de repente eu vou ler uma parte que para mim pode ter passado batido, mas a Fabi vai me trazer e eu vou falar, nossa, que coisa rica, né? Dentro do ponto de vista dela, da vivência que ela teve. Então, como o livro pode ser muito mais completo do que só você lendo quando a gente lê junto. E aí eu queria pegar o gancho da Cris, né, que existem, assim, graus de profundidade de leitura, né? Então, tem aquela leitura que você lê rapidamente, né? Então, você pega, vai folheando, vai lendo, vai lendo, vai lendo, que a gente chama que é uma leitura superficial, né? No máximo, você pode dar uma olhada aqui na orelha, tal, mas vai lendo, mas você tem uma percepção que não é uma percepção profunda do que você leu. Então, quando a gente trabalha, né, como a gente está propondo num clube de leitura, como a própria Cris e a Fabi falaram, que você pega uma parte que te chamou a atenção, pega uma outra parte que chamou a atenção de outra pessoa, tem o quê? Tem uma troca de ideias e, principalmente, você começa a agregar um ponto de vista que você não tinha percebido. Um ponto de vista de uma outra pessoa que pode te acrescentar alguma coisa. Então, o grau, né, de discussão dentro de um clube de leitura faz com que a leitura do livro seja uma leitura muito mais rica e, principalmente, você aproveite muito mais o conteúdo do que se você estivesse lendo sozinho. Porque, normalmente, o que acontece? Você lê o livro, com quem você vai discutir? Porque raramente você encontra uma outra pessoa que leu o mesmo livro. De repente a pessoa leu há tempos atrás, né? E aqui todos estão lendo no mesmo momento. E o que é interessante, né, todos têm um ponto em comum, que é vendas, o processo de vendas. E não é só venda de carro, é venda de qualquer coisa. Né? Venda de produto, venda de ideia, que é uma venda muito complexa, né? E ele trabalha dentro disso. Então, esse aprofundamento que tem dentro do clube de leitura passa a enriquecer
qualquer tipo de atividade, né, qualquer tipo de leitura que a gente possa fazer. E aí, concluindo, né, aproveitando o meu gancho aí, cada um contou uma passagem, e eu fiquei muito impressionado, porque o que a Fabi e a Cris falaram da infância dele, assim, é 0,5% do que ele vai dizer no livro. Né? É muito mais difícil, né? Elas só deram pequenos inputs, né? Mas vocês vão ver que a vida dele foi muito complicada. Né? E o que acontece? Aí fazendo um pequeno spoiler, né? Mas quando vocês vão acompanhar conosco, vocês vão ter também, vão enriquecer esse conteúdo que eu vou passar para vocês. Ele estava, e a própria Cris e a Fabi falaram, né, da relação dos pais, principalmente do pai, né? Ele, para ser acolhido e ter o reconhecimento dos pais, ele fracassava nos negócios. Então ele entrava lá no negócio, ele chegou a ser preso, ele roubou, né, ficou na cadeia, né, ia fracassando, então não tinha sucesso, ia fracassando. E aí teve um negócio que ele começou a fazer de construção de casas, e ele começou a construir e começou a dar certo o negócio, né, então pela primeira vez ele viu, opa, alguma coisa está mudando. Mas para vocês verem como é poderoso essa questão, né, que a gente tem do inconsciente, né, e em algum momento, vocês vão ler na história, né, ele cometeu uma besteira, que foi uma besteira enorme, né, que qualquer um, né, com parcos conhecimentos resolveria isso, né, e deixou, e perdeu todo o negócio. Ele construía casas, ele tinha mais de 10 casas construídas para vender, e ele perdeu tudo, né, e as pessoas cobrando dele, né? Então, porque ele conseguiu financiamento para construir as casas, né? As pessoas cobrando dele, queriam o dinheiro de volta. Ele deixava o carro longe e ia a pé até a casa dele para que não pegassem o carro, né? Que era o bem que ele tinha. Só que chegou um momento que não dava. Chegou em casa e o que era pior, não tinha o que comer. Tinha ele, a esposa e 2 filhos, não tinha comida. A mulher pediu dinheiro para comprar comida, ele não tinha comida. Tá? E aí, né, chega ao máximo do desespero. E ele foi numa loja de carros, e aí tem colegas que são lojistas e concessionários, né? Foi numa loja, falou, eu quero vender carro, eu preciso vender carro. Ele tinha um amigo, né? Aí o amigo dele falou uma coisa que eu acho que vocês devem acompanhar, falou assim, olha, eu tenho 10 vendedores aqui. Se eu colocar mais um, eles vão ficar bravos comigo, porque eu vou ter que dividir, ou seja, a venda que vai ter aqui, ao invés de ser dividido por 10, vai ter que ser dividido por 11. Mas ele estava tão desesperado que ele falou, tudo bem, você me deixa eu vender o carro, eu não vendo aqui, eu vou sair para vender na rua. Né? E o que ele fez? No primeiro dia, ele saiu na rua, para vender, não vou dar muito spoiler, mas vou falar uma parte bem interessante. E ele chegou no final do dia, não tinha vendido nada, chegou na concessionária lá que ele estava trabalhando, e entrou uma pessoa, né? Olha, começou a ver o carro, vocês sabem, conhecem muito bem essa situação, dando uma olhada, só que não apareceu ninguém para atender, não tinha ninguém na concessionária para fazer o atendimento. E ele foi lá atender. E aí ele conta, né, que ele não só estava vendendo o carro, mas ele estava assim, com aquela energia, com aquela garra, que ele precisava fazer aquela venda. E isso foi o diferencial. E ele conseguiu, né, vender o carro, o cliente ficou bem satisfeito, né, fechou o negócio, ele levou o pedido para o gerente dele, e quando ele levou o pedido, ele falou assim, você pode me emprestar $10 para eu comprar comida para levar para casa, e o gerente emprestou para ele como um adiantamento de comissão. Então, a gente percebe que tem muita técnica que a gente vai aprender, mas tem muita coisa relacionada a comportamento, a atitude, que faz a diferença. Então, se você pega um perfil que não tem essa garra para vender, né, pode estar em desvantagem contra outro perfil que tem essa garra, né, que tem essa vontade de fazer o negócio e de seguir adiante. Né? Então, essa parte que eu queria destacar aqui da minha leitura. E aí eu queria voltar ou para a Fabi ou para a Cris, para elas fazerem aí um complemento também, né? Eu vou fazer um complemento, porque quando você diz, Nilson, das técnicas de vendas, eu sei que aqui tem vários vendedores que já devem ter bastante experiência, já fizeram alguns treinamentos de venda,
E aí a gente sabe que para o sucesso a gente tem os eixos, né? Da aptidão, que você treina, e você tem o eixo da atitude. E aqui os dois juntos você vai aumentando eles e sim você vai traçando uma linha de sucesso. E esse livro, mais do que técnicas, como o Nilson disse, ele fala muito da atitude. Então, de mudar a sua mente, de ter uma mente positiva, não é aquela mente positiva, tudo vai ficar bem, não, mas uma mente mesmo, de confiar, de acreditar. É um livro de inspiração. E essa troca de grupo é muito inspiradora, porque todo mundo tem uma vivência. Então, por exemplo, a minha visão do livro foi construída durante a minha vida, no lugar onde eu vivi, com as experiências que eu tive pessoais, profissionais, de relacionamentos. Juntando todas essas experiências, vira muito... fica enriquecedor. Você vai agregando as experiências e vai inspirando pessoas. Então, você, nessa troca, você inspira e é inspirada também, né? Na verdade, você muda um pouco o conceito de uma aula, né? Porque você passa a ser um grande grupo, né? Porque todos ensinam e todos aprendem. Na verdade, somos todos espectadores do próprio livro, né? E o quanto ele é antigo e o quanto ele é atual. O quanto tem coisas que nunca mudam, né? Então, ele fala muito sobre mailing também, né? Como ele usava o banco de dados, e realmente é interessante, porque a tecnologia entrou tanto na nossa vida, e ele tinha uma forma tão arcaica, na verdade não é arcaica, era atual para a época, né? E que muitas vezes você está lendo o livro e fala, nossa, isso não aplica, a realidade que eu vivo hoje é muito diferente da que ele vive, mas não necessariamente, porque é sobre princípio, né? Ele, na verdade, se você entende o princípio, você pode aplicar, é sempre atual, né? Então, eu acho que é muito rico, que é o que a Fabi, que o Nilson falou, que é a proposta do clube de leitura, esse grande grupo que a gente faz juntos, né? Então, o que a gente está querendo agora é que vocês entendam e sintam um pouco essa degustação do que vai acontecer nos próximos encontros. E aí, desculpa, Fabi, pode falar. Eu queria só perguntar aqui para o pessoal, se puder escrever no chat, quem hoje em dia mantém o hábito de leitura, né, para saber como é que tá, porque assim, eu não sei vocês, a internet, o celular roubou de mim, isso que eu sou uma pessoa que ama ler. A internet vem uma informação tão fácil, tão mastigada, que você acelera, né? Vídeo no YouTube, hoje em dia, por exemplo, dependendo do vídeo, eu não consigo mais assistir na velocidade normal. Eu coloco lá no 1,5, 2, porque já é tanta agitação que a gente passa batido. Eu queria saber de vocês, quem aqui tem hábito de leitura hoje em dia? Quem lê pelo menos um livro por semestre? Olha só, um por semestre. Quem aqui tem um hábito de leitura? Se puder escrever aqui. Ah, lá, perdi o hábito. A Fernanda ficava até de madrugada lendo. Olha lá, já tem 1 ano que eu não leio nada. Olha só que legal, né? Muito interessante. E a tela vai tirando da gente, né? Todo mundo já está cansado de saber, vou fazer aqui, repetir. Todo mundo sabe o que a tela vai trazendo para a gente, né? Então a gente fica cada vez mais ansioso, vai recebendo muitas informações, não traduz essa informação, vai pegando coisas desnecessárias. O quanto a internet e o celular trazem milhares de coisas boas, né? Aqui hoje, graças à internet, a gente está aqui. Mas o quanto a gente distrai o nosso foco de coisas que vão acrescentar. Porque, vamos falar do básico. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende o nosso idioma, a gente aprende a grafia correta, a gente viaja em histórias maravilhosas, a gente aprende sobre geografia, a gente se inspira com biografias. Então, assim, tem milhares de motivos que agregam a nossa vida à leitura. E essa oportunidade agora de ler num grupo é trazer esse hábito de volta, né? Eu estava falando com o Nilson, com a Cris e com a Lê hoje à tarde,
que vários médicos, não sei se vocês já devem ter ouvido o hábito da higiene do sono, para 2 horas antes de dormir, você não usar mais tela, porque ele vai deixando você cada vez mais acelerado, o seu sono fica mais instável. Então, olha que legal, se você criar o hábito da leitura, além de você enriquecer seu vocabulário, seu conhecimento, ser inspirado, você ainda pode melhorar seu sono. Então, assim, olha quantas coisas a gente pode tirar disso. E aí, deixa eu complementar, entre os benefícios, né, tem uma coisa muito, muito interessante. A leitura, ela diminui o estresse. E justamente, por quê? Porque você vai ficar durante meia hora, 15 minutos, 20 minutos, não importa, o tempo que você estiver lendo, você vai ficar concentrado naquilo que você está lendo. E aquilo vai aliviar o teu próprio sentimento, né? A tua ansiedade, né? Ela vai diminuindo. Por quê? Porque você vai se concentrando naquela leitura. Então, acaba também sendo um elemento, né, que alivia o estresse, que isso é um ponto fantástico nos dias de hoje, né? Então, mais um ponto aí para quem lê. E aí, o Robert fez um comentário interessante, a gente acaba até diminuindo o hábito de leitura, o que é engraçado, né? Mas a gente tem disponível muitos materiais para ler, muitos livros em PDF. Então, eu me lembro que não faz muito tempo atrás, né, quando não tinha tanta disponibilidade assim, você tinha que comprar livro em banca de jornal, que era mais em conta, tal, né, ou pegar em biblioteca, né, porque não era uma coisa muito barata, né. E hoje, você tem, a maioria dos livros tem em PDF gratuito, é só baixar para ler. Então, você tem a abundância, mas você não tem aquela efetividade de ler esse livro, né? Então, esse é um outro contraponto aí que acontece. Uma coisa que eu percebo muito é o quanto eu não estou presente, porque o livro faz você, às vezes você passa 5 linhas e você tem que voltar umas 10 vezes para ler as 5 linhas, porque você se pega falando, gente, aonde está a minha cabeça, né? Eu não prestei atenção em nada. E aí, às vezes, você fica muito tempo numa página, indo e voltando, e aí eu falo, nossa, como realmente eu não estou focada. Então, o livro acaba sendo um exercício de foco para você realmente entender que você tem que estar ali, né? Que você tem que estar presente, o quanto você está se distraindo, o quanto a sua mente está criando coisa. Então, acaba sendo um exercício, né? Porque a meditação nada mais é do que a presença, né? E o livro, ele faz com que a gente esteja presente no presente. São duas coisas juntas, você está presente lendo e ao mesmo tempo você está criando, a tua mente está indo na história e criando a imagem, voltando a uma história da sua vida. Então, é a presença junto com toda a imaginação. É muito complexo, tudo que a gente tem que trabalhar na mente. Ao passo que a imagem na televisão, você pode realmente não estar prestando atenção, que passa e depois você pega o livro. Não, se você não está prestando atenção, não vai rolar, né? Então, realmente, para hoje, é quase recomendação médica, né? Leia livros. Eu sei que o Alzheimer, para quem tem Alzheimer, né? Uma das indicações médicas mesmo, infelizmente eu estou com a minha sogra passando por isso, leia. E eu vejo a minha sogra lendo e o quanto é difícil para ela, né? O quanto realmente é um exercício. Porque na frente da televisão somente divaga. A gente pode ficar 1 hora olhando a televisão e você não está lá presente. Então, realmente é indicação médica, gente. Eu vi também uma pergunta aqui sobre indicação de livros, né? Esse é um outro ponto que é super interessante, porque quando você cria um grupo que você vai se encontrar quinzenalmente por 3 meses, são 6 encontros, você vai criando um grupo de relacionamentos que vai ficando cada encontro mais gostoso, você vai tendo trocas muito mais profundas. É claro que aqui hoje tem gente que não se conhece, tem gente que já se viu, mas você imagina, você vai criando esse vínculo e as histórias vão sendo cada vez mais enriquecidas. Então,
o primeiro dá uma quebrada de gelo e depois vai tendo essa troca. Então, a Cris já contou da sogra, o outro vem e conta de não sei o quê. Então, você vai criando esse ambiente, tem trocas de informações, troca de dicas, troca de dicas de livros, de indicação. A gente tem, não sei se todo mundo sabe, o Nilson faz os treinamentos, também trabalha com desenvolvimento, e eu e a Cris, a gente trabalha com desenvolvimento humano. Então, a gente tem aqui uma lista de títulos ao longo do tempo que vai tratar sobre desenvolvimento pessoal, educação de filhos, relacionamentos, vários títulos ampliando aí o tema, não só de vendas. O de vendas, para esse grupo, acho que é bem interessante. Só que, mesmo num grupo de vendas, num livro de vendas, a troca que a gente vai ter sobre o humano não tem como escapar, né? E aí eu só queria complementar, a gente falou da parte comportamental e atitude, que tem bastante nesse livro, mas e a gente a Cris mencionou a questão da essência das técnicas, né? Que ele foi vendedor nos anos 60 e 70, né? E ele conta no prefácio, né, logo no começo, que a parte mais importante do processo de venda é criar relacionamento. E isso está presente até hoje. Aquele vendedor que tem sucesso, né, aquele profissional de vendas que é muito bem sucedido, é aquele que cria relacionamento. E é claro que depois a gente vai, quando vocês se tiverem interesse participando do clube, ele vai dar o processo como ele criava esses relacionamentos, né? Então, o quanto ele vendia por indicação. Numa época que não tinha internet, né, não tinha telefone só fixo, ou seja, numa época de restrições, ele vendia muito com base nas indicações, com base no cartão de visita que ele distribuía quando ia cortar cabelo. Então, o barbeiro era um dos elementos que ajudava ele a bater a meta no final do mês, porque ele distribuía cartão para quem ia comprar, ia cortar cabelo lá e assim por diante. E aí você volta, como a Cris fala, né, tem a essência, né? Você volta um pouco na essência, se você traz isso para o dia de hoje, com todos os recursos que a gente tem de rede social, WhatsApp, e-mail, né, e assim por diante, telefone, mensagens, né? Imagina o que a gente pode criar para aprimorar o nosso relacionamento. Eu sempre conto uma história que eu sempre compro carro de um mesmo vendedor, até porque ele sempre, a cada 2, 3 meses, entra em contato comigo e mantém o relacionamento, né? E faz um tempinho já que ele me ligou, mandou uma mensagem, na verdade, dizendo, olha, sua CNH tá para vencer daqui a 3 meses, né? Só estou te alertando aí para te lembrar. Opa, isso é relacionamento. Falei, nossa, preciso trocar CNH. É lógico que quando ele manda a mensagem, ele sempre pergunta, tem um amigo ou parente que vai trocar de carro nos próximos 3 meses? E normalmente você tem alguma pessoa, você indica tal. Ele tem 20 a 25% das vendas dele é com base na indicação. Agora, quem né? Quais são os vendedores que vendem com base na indicação? Se a gente for ver hoje, é um número muito pequeno. Porque não acredita, ou por alguma razão, ou não sabe como fazer, né? E nesse processo de leitura, as pessoas vão tomando consciência, puxa, se a pessoa deixava o cartão de visita no barbeiro, cada vez que o barbeiro vendia um carro, ganhava uma comissãozinha, por que eu não posso fazer isso de uma outra forma, né? Com todos os recursos que a gente tem disponíveis nos dias de hoje. Então, o livro é recheado de dicas, né? E essa união do comportamento com a técnica faz com que seja realmente uma leitura única aí, e que com certeza acrescenta a todos que estiverem presentes. Mas, né, eu acho que a grande virtude do clube de leitura é justamente a gente ter isso de forma escalonada, e principalmente o que a gente está fazendo hoje aqui. Deixa eu contar uma história, uma passagem aqui, isso aqui me marcou. Poxa, eu gostei dessa passagem. Esse negócio de deixar o cartãozinho onde corta cabelo é bem interessante, né? Como é que eu posso fazer isso de uma forma diferente? E assim por diante. Então, a troca que torna o processo de leitura um processo muito mais rico, né?
Na verdade, né, o livro ele se transforma num grande pano de fundo para uma conversa, né? Que às vezes você não tem esse tema para ficar puxando, é uma conversa que nunca acaba, porque você tem um porquê de você estar conversando. Então, às vezes a gente encontra alguém, conversa, de repente a conversa morre. Se você está falando de um livro, você fala, nossa, e aquela parte? Nossa, e aquela outra parte? Então, é uma coisa sem fim, que uma história vai puxando a outra. Tanto que você falou, Nilson, aí eu logo lembrei, ó, de uma outra coisa que eu vi. Na verdade, se você pensa que a venda termina quando, como dizem no ramo de automóveis, vê-se o cliente pelas costas, então você perderá mais oportunidades de negócios do que jamais terá imaginado. Então, você falou isso e eu lembrei, nossa, tem uma parte do texto que ele fala exatamente sobre o relacionamento. E aí eu puxei isso, e aí vamos voltar a falar. Então, é sem fim, né? É sem fim, tem começo, mas não tem fim. E essa questão de relacionamento é um ponto que eu vejo hoje, vocês estavam comentando, a gente estava comentando da rotina, da internet, que tira muito hábito de você se relacionar, de você conversar, de ter conversas mais profundas. Conversas superficiais todo mundo tem, mas a conversa profunda, né, esse bate-papo que a gente está tendo um pouquinho hoje, ele vai dar insights, vai dar ideias, né? Poxa vida, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Ou seja, vai muitas vezes dar uma forma de incentivo para a mudança de comportamento e normalmente para uma mudança para melhor, né? Tem outro ponto aqui que eu não sei aqui, quem tem filhos em idade escolar, a gente fala que o exemplo arrasta, né? Quem aqui tem filho pequeno tem dificuldade de fazer o filho largar o tablet, o celular para estudar, para ler, mais uma oportunidade. Que tal criar na sua casa aí um horário que todo mundo passa um tempinho lendo? Gente, se for meia hora por dia, né? A nossa proposta é de ler, em média, de 2 a 3 páginas por dia. Uma pessoa que fala, não tenho tempo, assim, é demais, né? Ó, tem uma pessoa que tem querendo falar aqui, dúvidas? Eu vou liberar seu microfone, só um momentinho. É o xerife. Pode Xerife abrir. Motors. Pode abrir, xerife, seu microfone. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá. Olha, você estava falando aí que o exemplo arrasta. A Duda já leu nesse ano mais de 12 livros. Duda! Já leu. Aqui eu propus uma recompensa para a Duda a cada quantidade de livros, né? Não coloco meta rasa, não. Coloco metas boas para ela, sim, de 5 livros, 6 livros. A cada vez que ela consegue alcançar essa meta aí, eu vou lá e bonifico ela com uma quantia, né? um valor. E ela tem feito aí as tarefas bem, de modo bem aplicado. E, assim, eu acredito que um mecanismo que a gente pode utilizar também para a gente trabalhar essa parte da leitura nossa aí é a questão da gente se recompensar, né? Se recompensar ali por uma leitura. Eu acho que esse feedback aqui vai ser bem interessante para a gente desenvolver esse hábito e também entender que precisamos disso. E a mentoria mais barata que a gente encontra hoje é a leitura de um livro, né? Verdade. Eu fico imaginando o repertório da Duda, como ela vai se distanciando das crianças da idade dela, né, com repertório de vocabulário, de conhecimento, de ideias. Parabéns, viu? Parabéns pelo teu exemplo também. Olha só, Fabiane, é tão interessante essa questão da leitura, e assim, eu trago para ela também livros, claro, para a faixa etária dela, mas com cunho de empreendedorismo também. E daí o que ocorre? Ela começou a comprar algumas coisas
E aí ela queria ficar para ela. Aí eu fui explicar para ela a história da vaquinha que caiu do abismo, que foi empurrada do abismo. Ela decidiu empurrar a vaquinha dela do abismo, está empreendendo na escola também. Mas, assim, porque a mentalidade dela já está preparada para isso, com tudo isso que ela já tem lido, né? Então, a leitura, ele tem esse poder na nossa vida, né? De trazer clareza e trazer técnicas e tornar mais fácil a gente fazer as nossas atividades diariamente, né? Muito bom, esse exemplo foi maravilhoso, o seu testemunho, muito obrigada. E ouvindo você falar, me veio também mais uma ideia, assim, imagina se cada um aqui que trabalha numa loja, tem uma loja, se a equipe toda estiver lendo o mesmo livro, tiver essa inspiração, ou essa recompensa de incentivo à leitura e poder discutir não só no grupo, mas num grupo de vocês ali, né, no dia a dia, como pode ser rico. Eu não consigo ler todas as... Teve mais gente que quer falar aí? Tem, mas mandaram aqui Silvio Martins. Recompensa de verdade, as ideias e insights que a gente pega na maioria das vezes muda nossas histórias. Verdade. Pode abrir o microfone, Jorge. Olha só que bacana. Vocês falaram a respeito de compartilhar, né, com os colegas. E lá na nossa empresa, nós fizemos um desafio. E nós compramos um livro. E aí, todo mundo tinha que ter um compromisso. Então, a gente deixava bem livre para poder falar a respeito da data, né, o quanto tempo que a pessoa precisava para ler o livro. Inclusive, um deles foi esse livro mesmo, do George Girardi. E o que eu fazia? Diariamente eu tinha reuniões com eles, individuais, e eu sempre conversava, né? Fazia como se fosse um clube de leitura, eu conversava sobre o livro. E aí deixava com que não passasse muito tempo sem eles lerem, né? Porque eles tinham aquele compromisso. Então, essa questão do compromisso, eu vou falar que faz toda a diferença. Eu li muitos livros por causa do compromisso. Tinha dia que você estava com sono, você fala, puxa vida, mas eu já não li ontem, agora eu vou ter que ler muito mais folhas. Então, a questão do compromisso faz toda a diferença, viu? Que bacana seu depoimento, Jorge, exatamente. Então, você já estava fazendo um clube de livro, de alguma forma. Pois é, olha só. Muito E aí, bom. quando um terminava, já tinha o próximo, né? Então, sempre tinha os próximos e era bem bacana isso. E o fato da a gente conversar sobre o livro realmente trazia aquela realidade e a gente já aplicava na prática mesmo, sabe? Bem bacana. Caporal. Boa noite. Eu queria dar um testemunho, porque assim, eu que indiquei o livro para o Clube de Leitura para começar. Eu sei, já tinha indicado esse livro para o xerife, para o grupo que a gente está, para o Jorge e todo o pessoal. Mas eu acho fundamental, inclusive quem já leu o livro, ler outra vez no Clube de Leitura. E vão ter novas perspectivas e novos pontos de vista, nova visão sobre o próprio livro e perceber passagens, fatos que não conseguiram perceber durante a leitura que fizeram anteriormente. E quem não leu até agora, eu conheci o João Girardi pessoalmente. Esse livro marcou a minha vida profundamente. E assim, porque percebendo a história dele, vendo a dificuldade que ele teve, um imigrante italiano que teve que mudar de nome para conquistar o que conquistou, ele se tornou o maior vendedor individual de carros do mundo. Eu achei assim uma história muito linda, muito legal, me marcou muito. Então, eu recomendo a quem já leu ou quem não leu participar desse clube de leitura agora, que é fundamental para a gente desenvolver relacionamento, trocar ideias e perceber, como eu já falei, passagens do livro e quando a gente leu, não passou batido. Tá bom? Esse é meu testemunho, agradeço muito. Tchau. Obrigada, Caporal.
Ótimo te ouvir. Obrigado. E eu acho que a gente já tem que encaminhar para o fechamento, né? A gente tem que terminar quando está assim no alto, né? Depois do testemunho do caporal, que conheceu o Joe Girard, né? A gente está no auge aí. E vamos falar do sorteio? Quem quer falar? Só a gente pode trazê-lo também para participar do clube de leitura, dando o testemunho dele, acrescentando no nosso grupo. Acho que ia ser legal também. Legal, muito bom, boa ideia. Ô, Nilson, antes de falar de fazer o sorteio, explica como é que vai funcionar esse clube de leitura, quando começa, Sim. quais são os dias, como que eu recebo o livro, por exemplo. Então, eu vou falar aqui, se eu esquecer alguma coisa, por favor, a Fabi e a Cris me completem, mas a gente vai começar no dia 20 de março, então daqui 20 dias, 18 dias, então, e no dia 20 de março, a gente vai fazer o primeiro encontro. Tá? Quem se inscrever, a gente vai colocar depois, a gente tem o link de vocês, a inscrição é feita pelo Simpla. Então, se você vai lá no Simpla, faz a inscrição, aí a Alessandra colocou no link, né? E quando você faz a inscrição, você vai receber o livro, né? Você faz a inscrição, você paga um valor, pode pagar no cartão, pode dividir até 12 vezes, né? E você recebe em casa esse livro, no endereço que você deixou. Então, fazendo parte desse clube, você também tem direito a esse livro, tá? Então, você vai receber pelo correio esse livro. Então, depois do dia 20, a cada 15 dias, dia 20 é segunda-feira. Então, todas as segundas-feiras, das 7h59, que inicia, 19h59, hein? Para vocês não esquecerem. Até às 20h59, se passar um pouquinho, tudo bem, né? Ou seja, 1 hora, a gente vai discutir, como a Fabiane comentou no começo, um determinado número de páginas ou de capítulos. Então, à medida que as pessoas ingressam no clube, a gente já orienta, olha, vai ter que ler até o capítulo tal, e ela já vem com essa leitura pronta. E durante esse encontro, a gente vai discutir, um pouco como nós fizemos aqui, né? E já fica estabelecido qual vai ser a próxima meta de leitura. E aí, como a gente colocou, eu vi muita gente escrevendo, né? A importância de ter uma meta. Então, você vai ter uma meta, né? E isso a cada 15 dias. Então, no prazo de 3 meses, ou seja, 6 encontros, a gente completa a leitura. Lembrando sempre que não é uma leitura normal, essa é uma leitura super rica, onde a gente vai ter discussão, tudo que a gente já comentou aqui. Faltou alguma coisa que... Não, só que os encontros são quinzenais, não vai ser toda segunda, tá? É uma quinzenais. sim ou uma não. Segunda sim, uma segunda não. Uhum. Para aproveitar que segunda-feira, né, não tem futebol, né, então o pessoal já está um pouco mais tranquilo, a mente está mais vazia do final de semana, e vai ter um aproveitamento melhor aí também. Mais algum comentário? A gente tem os presentes, né? A gente tem um sorteio. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou eu vou compartilhar a minha tela, e a gente vai fazer aqui, usar os recursos, né? A gente tem que sempre usar os melhores recursos que nós temos disponíveis. Essa é uma regra muito importante. Pessoal, já entrou a tela aqui para vocês com o QR Code? Sim. Então, eu vou pedir, quem estiver com celular, quem estiver, né, vendo no computador, que aponte o celular para esse QR Code, que aí você vai se cadastrar. Agora, quem está vendo no celular, é muito simples também. Abre o navegador e digita aqui, ó, arraislides.com, T5GGS, né? E eu até vou copiar isso aqui, ó. Você tem como copiar e colocar no chat, Alessandra? Ela já fez. Eu coloquei. Ótimo. Então quem está no celular é só clicar, vai abrir aqui a tela e a gente vai fazer um sorteio, tá? Então, vocês entrando, quem entrar automaticamente vai participar desse sorteio. São 3 livros, Fabi? 3 inscrições? Então, tá.
O que o que a gente vai sortear? A gente vai sortear a inscrição para participar desse grupo, tá? Então, a inscrição gratuita. Então, vocês vão receber, quem se inscrever e for sorteado, vai receber em casa o livro, gratuitamente, e vai poder participar também gratuitamente dos encontros aqui. E absorver, né, todo esse conjunto de ideias coletivas que a gente vai discutir, né, durante todo esse período aí. Bom, eu estou vendo aqui, tem 15 pessoas. Tem mais alguém aí para entrar? Posso seguir? 16. Eu vou dar mais um minutinho aqui. Vamos chegar a ver se chega a 20, aí a gente inicia aqui o sorteio. 16. Está oscilando aqui, acho que o pessoal entra e sai. Eu vou mudar de tela, mas vai ficar essa mensagem com o endereço, tá? Então, não se preocupem. E o que a gente vai ter aqui? Né? Aqui, teoricamente, teria que aparecer os nomes. Aqui não apareceu. Aqui, deixa eu ver o que... Ah, tá aparecendo. Agora sim, tem alguma coisa. Tem fake news aqui, olha, Ari Lindo. Isso aqui é fake news, mas tudo bem. Então, à medida que você... tem 8 pessoas. Vocês vão entrando, já vai entrando o nome de vocês na roleta. E a gente vai fazer o sorteio aqui na... Faltou a musiquinha do Silvio Santos lá, como é que chama aquele programa dele? Roletrando. Roletrando. Tinha outro também, né? Eu vou arrumar essa musiquinha, no próximo a gente coloca uma musiquinha. Deixa eu ver. Pessoal, tem 19 pessoas, 13 já estão entrando, 14. Vamos esperar todo mundo entrar para girar aqui a nossa roleta russa. A Giovana, a Cris Brandão, vamos ver quem tem sorte aqui, hein? Vamos lá, pessoal, que o pessoal está entrando aqui. Pessoal, eu vou girar agora, então vamos girar a primeira rodada, tá? E vai ser o primeiro sorteio. Bom, vamos lá. Já tem 21 pessoas já aqui. Então, vamos lá. Vamos ver. Isso me lembra bingo também, coisa assim. Sérgio! Parabéns, Sérgio. Você é o primeiro sorteado aqui. Vou tirar o Sérgio, todo mundo está vendo. Ele já não participa do próximo, hein? Vamos lá. Segunda rodada. Segunda inscrição gratuita com direito a livro. Calma, gente. Tem gente triste, mas tem mais sorteio. Cruza o dedo aí. Atenção. Breno! Parabéns, Breno! E aí, vamos lá para o último sorteio, última inscrição com direito a livro. Atenção. Vamos ver. A Laís Rosa! A Laís, que é uma leitora aí muito dedicada. Muito bom, pessoal. Deixa eu ver se eu... O Sérgio está falando que já tem o livro para você fazer de novo o sorteio. Dá para fazer ou saiu? Não, voltou aqui ou não? Ainda não. Então, peraí. Saiu sua tela. Epa. Só para lembrar, Sérgio, que o sorteio não é só do livro, tá? O sorteio é para participar do clube de leitura também, porque vai ter uma inscrição para fazer parte dos encontros, e aí nesse valor está incluso o livro. Então, esse sorteio é para o clube de leitura, né? Não só do livro. Pessoal, eu estou com dificuldade de voltar aqui, peraí. Voltei. Vamos lá. Mas mesmo assim, Milton, então vamos fazer mais um. A gente faz 4 inscrições. Sim. Voltou aqui. A Laís foi a última. Mais uma, então. Vamos lá. Obrigado, viu, Sérgio, pelo comentário.
Você já está dentro do clube. Atenção. Jéssica! Muito bom, parabéns, Jéssica. Agora voltei, consegui me achar aqui. Muito bom. Pessoal, a gente já está meio no horário, estamos encerrando. A gente quer saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram colocar. Né? A gente já algum passou comentário, sugestão, né? O Adriano gostou do bate-papo. É um bate-papo muito raro hoje em dia, né, Adriano? Falar sobre livros, sobre leitura. É uma coisa que sempre acrescenta. Robert, obrigado, Robert. Bom, Alessandra, eu passo a palavra para você, mas eu agradeço aí todos que participaram. Não sei se a Cris e a Fabi querem também fazer algum comentário. Uma honra estar aqui com vocês. Espero dividir esse tempo, compartilhar, contribuir e estar presente junto com vocês. Obrigada. Também quero agradecer e dizer para vocês que isso é um sonho mesmo de incentivar a leitura, de fazer disso um hábito para as pessoas. Eu acredito muito que a gente consegue mudar vidas através da leitura e a gente juntos aqui vai ser muito bacana para quem participar. Muito obrigada, Robert. Vivo sua mensagem me dando oi aqui. Prazer te ver aqui. Boa noite, gente. Pessoal, boa noite. Fico super feliz de ver esse interesse mesmo. É muito legal, uma iniciativa maravilhosa. Parabéns, pessoal. Estou dentro também, vou participar. E é isso, conhecimento hoje, foco, né? O que mais a gente precisa. E nosso muito obrigado para vocês que estiveram aqui com a gente. E é isso, boas vendas, boas compras. E valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço.